Todo mundo fala sobre o equilíbrio. Equilíbrio entre o trabalho e o descanso, entre a disciplina e a leveza da vida, entre o sonhar e ser realista. O famoso um pouco de droga, um pouco de salada. Mas a verdade é que não existe fórmula perfeita para achar o equilíbrio, e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Durante muito tempo eu achei que equilíbrio era ter uma rotina ideal. Acordar e dormir cedo, alimentação saudável, exercícios físicos constantes. Não que isso seja um problema, na verdade eles são muito bons. O problema é que eu fazia tudo isso para eu me sentir muito produtiva em um dia e conseguir ter um descanso sem culpa, porque a gente não paga imposto para se sentir culpado, né? Só que toda vez que eu achava que essa fórmula estava funcionando, as coisas não saíam como eu esperava. Justamente porque a vida é uma caixinha de surpresas e a gente tá a todo tempo passando por inúmeras surpresas. Então não tem como você saber o que vai acontecer. Essa fórmula que você criou para você conseguir encontrar o equilíbrio ou ter uma vida um pouco mais balanceada não vai funcionar em todos os momentos. Então um dia você acorda achando que será um dia normal, equilibrado, produtivo na maneira que você quer e aí seu cachorro passa mal e você tem que correr com ele para o hospital, ou alguma conta que você tem que pagar te dá insônia e isso compromete o seu dia inteiro, ou você encontra os seus amigos e tá tão legal que você acaba passando do ponto e, enfim, essa fórmula já não funcionou. Sem contar que a cada dia estamos diferentes. E se a gente muda a cada instante, por que as coisas ao nosso redor também não mudariam? Então eu entendi que a gente precisa partir do princípio que as coisas são mutáveis. Então, se eu estou diferente e as coisas ao meu redor também, por que a minha fórmula, que eu acho que funciona para achar o meu equilíbrio, vai funcionar todas as vezes em que eu me sentir desequilibrada? Aliás, eu também descobri que fórmula não é bem a palavra certa, assim, porque me faz acreditar que algo que eu acho que sempre vai me fazer achar o equilíbrio, por exemplo, toda vez que eu me sentir desequilibrada, eu vou tomar um café. Vai ter dias que isso não vai funcionar. Então não é uma fórmula. Eu constantemente fico lutando contra essas fórmulas do equilíbrio que eu vou criando na minha cabeça. E pra mim, talvez por causa da minha personalidade, eu fique oscilando entre os extremos. Então, sabe aquela balança antiga em que você precisa colocar o medidor primeiro para um lado, para depois para o outro, para você depois descobrir qual é o seu peso? Eu funciono basicamente assim. E não acho que isso seja a maneira mais saudável. Foi a maneira que até hoje eu aprendi, que eu uso essa fórmula, mas eu não acho que seja talvez a resposta ideal, assim, a maneira de achar o equilíbrio. Porque esses extremos, eles acabam sendo um pouco mais sedutores. Então, trabalhar a semana inteira e me esgotar me dá uma sensação de que eu tô sendo muito produtiva, que é o que eu quero. Mas aí chega fim de semana, eu vejo que ficar vegetando na frente da TV, porque eu não consigo fazer mais nada, porque eu estou esgotada, me dá uma sensação de impotência. E eu acho que isso não é saudável e nem um pouco equilibrado. É a mesma coisa que você fazer uma dieta. Eu fiz um experimento. Eu cortei açúcar e eu tava cortando durante o dia de semana. E isso tava me fazendo muito bem. E eu achei, nossa, essa é a fórmula, é o segredo para eu me sentir melhor, para eu me sentir disposta. Eu vou cortar o açúcar de cara e vou ficar os dias da semana sem consumir açúcar. Mas para eu não ser tão radical, eu vou me permitir aos finais de semana comer açúcar. E o que aconteceu? Eu me acabava de comer açúcar, caixa de chocolate, bis, bolacha recheada, tudo em menos de 15 minutos durante os finais de semana. No fim, eu comecei a perceber que não fazia muito sentido, assim. Na verdade, era uma falsa ilusão que eu tava tendo durante a semana e um esgotamento, uma toxicidade muito grande aos finais de semana. Isso pra mim não era equilíbrio. Então, qual que é o seu equilíbrio, né? Onde que tá esse equilíbrio? É uma pergunta muito difícil de se fazer e também o equilíbrio eu acho que é uma coisa muito difícil de se encontrar. Foi quando eu entendi uma coisa importante. Equilíbrio não é ficar oscilando entre os extremos. É saber se ajustar quando você percebe que foi longe demais. É se dedicar ao trabalho e reconhecer a hora de parar. É descansar sem transformar isso em fuga. É se cobrar, mas também se tratar com respeito. É se adaptar conforme a demanda e como você está se sentindo no momento.
Lembre-se que você também importa e merece ser cuidado, principalmente por si mesmo. Um questionamento que não tem saído da minha cabeça é se a natureza, que a gente considera animais, plantas, enfim, tudo isso, se a natureza pode se adaptar de acordo com as estações do ano, por que a gente também não poderia? Para mim, a adaptação da natureza diante das estações do ano é o maior exemplo de equilíbrio. Cada estação demanda uma coisa de você. No verão, eles se comportam diferente do outono, do inverno, da primavera. Então, por que a gente tem que se manter sempre fazendo a mesma coisa, ou entregando a mesma coisa, ou fazendo, sei lá, as mesmas coisas, sendo que o nosso corpo vai sentir diferença? No verão, a gente está muito mais disposto a aproveitar o dia de repente, porque a gente tem mais tempo de sol. E no inverno, a gente não quer tanto. Então, por que a gente tem que se forçar a ir para academia, sei lá, 6 horas da manhã, tanto no inverno, tanto no verão? O nosso corpo, ele vai ficar talvez um pouco mais debilitado no inverno, porque ele vai querer poupar energia. E por que a gente tem que se forçar a fazer a mesma atividade ou manter o mesmo ritmo que a gente tem durante as outras estações? Cada estação vai ter a sua peculiaridade, vai ter a sua singularidade. E por que a gente não pode se adaptar a isso também? O urso é um ótimo exemplo. Ele hiberna na época em que não se tem alimento, não faz sentido caçar, né? Pela neve, enfim, no inverno ali, no outono, não sei direito. Mas na época da caça, ele acorda e ele tem toda a disposição, toda aquela energia salva, porque ele não desperdiçou no momento em que não precisava. Isso me surgiu porque eu li um livro que chama Wabi-Sabi, da Beth Campton. Ela fala sobre esse conceito do Wabi-Sabi. Em uma das histórias, ela fala sobre você mudar a configuração da sua casa de acordo com as estações do ano. E eu comecei a perceber isso também. Na verdade, eu comecei a me questionar. Por que eu não faço isso? Por que a minha casa tem que sempre manter a mesma configuração por X anos? Num outro apartamento que eu morava, durante o verão ele batia sol em alguns lugares, alguns cômodos, e no inverno mudava. Então, no inverno, por exemplo, o escritório que eu tinha, que eu costumava trabalhar, ele não recebia sol. E eu passava muito frio ali. E eu tenho um pavor de frio, então não ficava um ambiente aconchegante nem prazeroso para eu ficar ali trabalhando. E eu, vendo esse movimento, depois de ter lido esse livro, eu fiquei pensando, poxa, eu posso me adaptar para que as coisas fiquem aconchegantes para mim também. E tá tudo bem, no inverno eu faço isso e no verão eu volto para lá de novo. E nesse livro tem um trecho que fala o segredo do Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi é uma resposta intuitiva à beleza que reflete a verdadeira natureza da vida. O Wabi-Sabi é uma aceitação e uma apreciação da natureza inconstante, imperfeita e incompleta de todas as coisas. O Wabi-Sabi é o reconhecimento do presente, que a vida é simples, lenta e natural. E tudo isso começou a fazer sentido muito mais também quando eu pude passar uma temporada na praia. Me dei esse presente de poder ficar um mês ali, e quando você tá perto da natureza, você aceita um pouco mais as coisas. Por exemplo, aqui em São Paulo, uma reflexão que veio, eu não consigo aceitar muito a chuva, porque fica tudo muito cinza, fica sem cor, as coisas alagam, as árvores caem e aí todo mundo fica sem energia, fica sem internet, fica um caos. A cidade fica um caos quando chove. E quando você tá na natureza e começa a chover, você aceita aquela chuva, porque você entende que a natureza precisa da chuva. A natureza se beneficia da chuva. O mundo inteiro precisa de chuva. Mas aqui em São Paulo você não consegue aceitar, porque é só tragédia que acontece. Então, quando você tem mais contato com a natureza, parece que você entende melhor. A arte de achar o equilíbrio começa com consciência. Perguntar a si mesmo, isso tá me aproximando da vida que eu quero ou só me esgotando? Eu tô fazendo isso por propósito ou por medo? Pequenos ajustes diários evitam grandes quebras depois. Talvez a parte mais difícil é aceitar que você pode mudar de ritmo.
As coisas não precisam ser no mesmo ritmo constantemente. A vida, ao invés de ser uma linha reta, ela também é uma montanha-russa, mas uma coisa muito louca, cheia de curvas. Então, como é que a gente vai saber que algo que eu estou aplicando hoje vai funcionar para mim daqui 10 anos? Eu não sei. E eu também não sei como eu vou estar daqui 10 anos. Equilíbrio não é rigidez. É sobre essa flexibilidade e adaptabilidade e maleabilidade que a gente tem que ter perante as nossas vidas também. A vida nunca vai estar perfeitamente organizada. Então, vai ter momentos em que a gente vai estar mais calmo, vai ter momentos que a gente vai estar mais agitado, mais estressado, e cabe a nós respirar e observar como é que a gente se autorregula nesse momento. Nessa temporada na praia, eu também entendi uma coisa muito importante. Eu tava no mar de Tombo, mas a água tava super tranquila, não tinha visto problema nenhum, sempre fui muito atenta no mar. E de repente, uma onda muito forte me pegou. E eu tentei, falar comigo mesma de não ficar tão desesperada, porque o desespero na água é pior. Quando eu tava tentando me recuperar, de novo veio uma outra onda e me pegou, muito forte. E ali eu percebi que a vida é assim. A vida não espera você se recuperar de uma onda que te bateu, que te pegou com tudo, pra você se recuperar e falar, não, tá bom, agora pode mandar outra onda. Não. As coisas acontecem ao mesmo tempo, quando você menos espera, e você precisa lidar com isso, você precisa reagir. E esse é um grande exemplo do que aconteceu comigo, que me fez perceber que na natureza eu consigo encontrar e entender um pouco mais esse equilíbrio. Que esse equilíbrio não é um ponto, não é um lugar, ele é mutável. Então, conforme a gente vai vivendo, porque a gente vai mudando, todos os dias somos seres diferentes, por que as coisas ao nosso redor não serão diferentes? E por que o nosso ponto de equilíbrio tem que ser sempre o mesmo? E por isso que eu não gosto mais da ideia de falar que é uma fórmula. Se esse vídeo fez sentido para você, eu já fico muito feliz. E sobre esse livro aqui, eu vou deixar um link na descrição onde vocês podem comprar ele. Ele é maravilhoso, ele me ajudou a entender muitas coisas e eu espero que mais pessoas possam ter contato com esse tema e entendam cada vez mais sobre achar o seu ponto de equilíbrio e que a vida pode ser mais leve. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!